Olá, eu sou o professor Xavier e esse aqui é o Teodidatas, o maior canal molinista do Brasil. Provavelmente o único. Eu estou brincando, eu nem sei se tem outros canais que defendem o molinismo. Eu não assisto muitos vídeos no YouTube, apesar de ter 2 canais e já mais de 400 vídeos no YouTube, eu não tenho muito hábito de assistir o YouTube. Mas não faça como eu, assista os meus vídeos. Esse aqui é um vídeo bem especial porque já existe bastante conteúdo molinista aqui no canal, mas neste vídeo aqui eu vou tentar fazer a minha apresentação e defesa definitivas do molinismo. Claro que a gente vai sempre aprendendo, vai sempre agregando, mas aqui eu consegui reunir uma síntese de toda a minha compreensão a respeito do molinismo, de por que eu acho que o molinismo é realmente a teoria que melhor explica a relação entre soberania de Deus, pré-ciência de Deus antes, né? Pré-ciência de Deus, soberania de Deus e liberdade humana, e o valor apologético do molinismo, tudo isso, claro, antecipado, né? Da apresentação do próprio contexto histórico, sempre entender o contexto histórico, a forma como determinada teoria surgiu é importante para compreender a própria teoria. Então, aqui eu vou fazer essa apresentação. Já existem vídeos sobre o molinismo aqui no canal, como eu mencionei, mas esse vídeo eu preparei a partir de um conteúdo que eu ampliei da minha participação no seminário, ou melhor, no fórum sobre soteriologia do Seminário Teológico Batista em Parnaíba, no Piauí. Tá? Então, aqui eu ampliei a apresentação. Eu já tinha preparado o PowerPoint para aquele fórum, mas eu também acrescentei algumas coisas, acrescentei reflexões que surgiram do próprio debate. Então, o vídeo é muito especialmente dedicado aí aos alunos do Seminário Batista de Parnaíba e ao pastor Eli, que me fez esse convite. Na falta de alguém melhor para defender o molinismo, me convidaram. Vamos lá, então, vamos passar aqui ao nosso estudo então do molinismo, certo? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. E nós aqui vamos estudar o contexto histórico, a própria teoria, vamos compreender a teoria e vamos compreender o valor apologético da teoria. Eu tenho um vídeo sobre os 5 pontos do molinismo. Como eu vou mostrar, os 5 pontos não são o mais importante. Eu tenho um vídeo sobre o conhecimento médio, ou sobre os 3 conhecimentos de Deus, né? O conhecimento natural, o conhecimento médio e o conhecimento livre. Mas aqui eu vou juntar tudo, e vou juntar tudo numa explicação bastante abrangente e demonstrando em especial o valor apologético do molinismo. Claro que o confronto de ideias entre com o arminianismo e o calvinismo, e em especial com o calvinismo, ele é inevitável, tá? Então isso vai ser percebido no vídeo também. Contexto histórico. O molinismo, né, ele recebe esse nome porque as ideias que são compreendidas hoje como esse sistema de pensamento a respeito da pré-ciência de Deus, da soberania de Deus e da liberdade humana foram apresentadas por um padre jesuíta no contexto da Contra-Reforma chamado Luís de Molina. Então o molinismo vem de Molina. Veja só que a vida do Molina foi entre 1535 e 1600. Então a produção acadêmica dele foi realmente bem no momento em que a Reforma Protestante estava fervilhando. Lutero já tinha praticamente dado toda a sua contribuição, né, porque o Molina nasce em 1535, já mais próximo ao fim da vida do Lutero, mas especialmente ali nós temos o surgimento da doutrina de Calvino, né, e em especial na sequência a remonstrância arminiana e esse embate entre calvinistas e arminianos. Mas a verdade é que, embora calvinismo e arminianismo esse embate entre calvinismo e arminianismo sejam problemas que nós, protestantes, achamos muito relevantes atualmente, o Molina não estava exatamente preocupado com isso. Ele estava preocupado com uma questão que é uma questão central nesse debate, mas ele estava preocupado em responder a Lutero. O Molina estava preocupado com a defesa do livre-arbítrio humano. Tá? Então veja que o Molina foi contemporâneo tanto de Calvino, que nasceu em 1509, um pouquinho antes dele, né, e faleceu em 1564, quanto de Armínio, que nasceu em 1560 e morreu em 1609. Então o Molina fica entre o Calvino e o Armínio, perceba. Mas
o Molina ele morreu antes mesmo da Remonstrância Arminiana, que é de 1610, e do Sínodo de Dort, que é de 1618 e 19. Esse panorama histórico e essa relação entre esses eventos eu trabalho no webinário sobre soteriologia aqui do canal, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu não vou ficar colocando os cards aqui em cima, porque isso dá um trabalho adicional de edição. Mas você pode conferir tudo que é relevante para compreensão e para ampliação do entendimento a respeito desse vídeo na descrição, tá bom? O Molina, ele segue como a escola de Salamanca, da qual ele faz parte, que inclusive é importante para o desenvolvimento da escola austríaca de economia. O Molina serve à tradição escolástica. As ideias de conhecimento natural e conhecimento livre que o Molina trabalha, acrescentando a ideia de conhecimento médio. Então essa é a grande contribuição do Molina, é a ciência média, ou conhecimento médio. Elas são desenvolvidas, as ideias de conhecimento natural e conhecimento livre, por Tomás de Aquino. Elas são encontradas no pensamento do São Tomás. Tá? E como eu falei, o Molina está preocupado em responder ao servo-arbítrio de Lutero, aquela oposição que o Lutero fez ao livre-arbítrio, especialmente em razão do debate que ele teve, né, do embate, talvez seja melhor dizer assim, que ele teve com o Erasmo de Roterdã. Né? Então, a gente precisa entender o contexto histórico no qual essas ideias surgem e por que o livre-arbítrio foi negado primeiro por Lutero e depois por Calvino nesse embate entre o protestantismo que estava surgindo e o catolicismo romano, e qual o motivo também, o motivo histórico, o motivo político, o motivo teórico dessa negação. E aí a gente precisa compreender as bases filosóficas do Lutero em especial. Tá? Já logo na sequência eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas as ideias do molinismo são especialmente retomadas no século XX no contexto protestante. Tá? O molinismo ele sempre permaneceu como uma forma de compreender a soteriologia, em especial, no contexto católico romano. E aí no catolicismo se fala em tomismo ou molinismo numa perspectiva soteriológica. Mas a partir do século XX, ou no século XX, né, especialmente a partir da filosofia analítica e da semântica de mundos possíveis, o molinismo é revigorado. Tá? O Alvin Plantinga, embora ele mesmo não se considere um molinista, isso tem a ver especificamente com a questão da soteriologia, e porque ele vem de uma tradição reformada, né, o Plantinga é de família de igreja reformada. O Plantinga, embora ele mesmo não se considere um molinista, ele trabalha essas ideias que são próprias ao raciocínio molinista, a semântica de mundos possíveis, a lógica modal, né, ele trabalha na sua defesa da liberdade, ou na sua defesa de Deus, na perspectiva da liberdade, na defesa do livre-arbítrio, né? Ele trabalha isso na perspectiva do problema do mal. Então ele, em vez de fazer uma teodiceia do livre-arbítrio, faz uma defesa do livre-arbítrio. E o William Lane Craig, esse sim um molinista declarado, com livros molinistas inclusive, que é, na minha perspectiva, o maior apologista contemporâneo. O Plantinga não trabalha apenas o problema do mal na perspectiva da semântica de mundos possíveis, ele trabalha também o argumento ontológico. E existem já vídeos sobre isso também aqui no canal. Agora, dito isso, eu posso afirmar que o molinismo é a teoria que melhor compatibiliza essas ideias de presciência, soberania divinas e liberdade humana. Então, por que ele tem tão pouca entrada, especialmente no meio protestante, mas até mesmo dentre os católicos romanos? Cuidado com o que eu chamo de preconceito denominacional ou com o que eu chamo de preconceito confessional. Né? No catolicismo, o Molina não é São Tomás, então aí vamos ficar com o tomismo e não vamos pegar esse refinamento que é o molinismo. Na perspectiva protestante, bem, o Molina era católico, né? Então, e ainda mais um católico da Contra-Reforma ou da Reforma Católica. Deixa esse cara de lado, vão dizer os protestantes. Deixa o pensamento desse cara de lado. Na perspectiva ainda desse preconceito denominacional ou confessional, no fundo, os calvinistas e arminianos vão dizer: o molinismo até parece interessante, mas ele não é o calvinismo. Ou o molinismo até parece interessante, mas ele não é o arminianismo. Dito tudo isso, vamos avançar. Antes de qualquer coisa, para a gente compreender o que é o molinismo, a gente precisa entender que o molinismo é uma compreensão filosófica.
Tá? Porque o molinismo busca lidar com um problema filosófico. Um problema filosófico que é o que está por trás da própria compreensão calvinista, é o que está por trás da própria compreensão arminiana, um problema filosófico que é o que está por trás desse embate entre calvinismo e arminianismo, mas que não é muitas vezes assumido ou reconhecido pelos calvinistas e pelos arminianos, não é muitas vezes reconhecido no meio protestante, em especial por conta de um certo ranço, infelizmente, que muitos protestantes têm com essa questão da filosofia. Tá? Mas o que é que o molinismo busca fazer então? Ele busca lidar com esse problema filosófico que envolve o fatalismo ou o determinismo, né? Não são exatamente a mesma coisa, mas ambos têm problemas do ponto de vista filosófico, e a liberdade libertária. Tá? Então, quando nós falamos em liberdade, nós estamos pensando especificamente em liberdade libertária. Tá? Um ser humano que, sim, é condicionado pelas circunstâncias no seu agir, mas que, no limite, é livre para fazer escolhas morais. Tá? O molinismo não é exatamente uma soteriologia, mas tem uma forte aplicação soteriológica. Então, nós podemos compreender a questão da salvação, a doutrina da salvação, a partir de um quadro molinista, né, de uma moldura molinista, porque o molinismo vai nos falar da soberania de Deus, da presciência de Deus, da soberania de Deus e da liberdade humana. E o molinismo, então, ele se constitui numa tentativa de compreender o conhecimento de Deus na eternidade dita passada e no tempo, assim como procura compreender a relação do conhecimento de Deus com a soberania de Deus e com a liberdade humana. Tá? E aí, cuidado, eu já alertei sobre isso agora há pouco, cuidado com a falácia recorrente entre certos protestantes, não vou dizer que sejam todos, obviamente não são, mas muitos protestantes incorrem numa falácia ao negarem a filosofia e ao negarem o valor da filosofia a partir de uma compreensão, na minha perspectiva, equivocada do lema sola scriptura. Eu sou um protestante que concorda com os 5 lemas da Reforma, não concordo exatamente com os 5 pontos do calvinismo, mas concordo com os 5 lemas da Reforma, mas negar a filosofia por causa do sola scriptura é um reducionismo, a meu ver, não muito adequado. Tá? E por que os protestantes não se dão conta do equívoco que eles cometem quando eles trabalham com essa negativa da filosofia ou com essa negação da filosofia? Primeiro, porque o Lutero tinha uma filosofia por trás dele. O Lutero em especial e o Calvino também. Tá? Mas em especial o Lutero, ele era um nominalista e um voluntarista, um seguidor de Guilherme de Ockham. O fato de Lutero haver, entre aspas, negado a soteriologia occamista, né, e a ideia do mérito de congrio do Guilherme de Ockham, que era uma oposição, né, uma ideia já diferente em relação à forma como o Tomás de Aquino considerava o mérito. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre Lutero e a teologia da cruz, embora eu não tenha aprofundado muito. Tá? Mas o Lutero, embora ele tenha, entre aspas, discordado da soteriologia occamista, ele tinha Guilherme de Ockham como seu mestre. E há um aspecto interessante da própria soteriologia occamista, nesse mérito de congrio, que é a ideia de que Deus é que tem que escolher, é necessária essa ação soberana de Deus sobre os escolhidos, sobre os eleitos, sem a qual eles também não poderiam corresponder ao mérito exigido pela graça, ao mérito exigido para a salvação. O Lutero vai trabalhar com a graça nessa perspectiva do mérito, mas ele mantém essa ideia da eleição que vai ser levada mais adiante, de forma muito mais evidente por Calvino e pelos calvinistas. E isso porque aqui na ideia de predestinação calvinista, em especial, você nota o voluntarismo que é próprio de Duns Scoto e Guilherme de Ockham, que são monges franciscanos, né, pensadores católicos, ainda da escolástica, mas opositores ferrenhos de Tomás de Aquino e do aristotelismo de Tomás de Aquino. Eles procuravam interpretar Aristóteles a outra maneira, né? E aí então você tem todo esse pano de fundo que muitas vezes não é que seja rejeitado ou negado pelos protestantes, é que os protestantes simplesmente nem sabem disso, né? Pelo menos quando se colocam nesse embate aí contra nesse embate mesmo entre calvinismo e arminianismo, o pessoal diz, não, o pessoal fica apelando à escritura,
utilizando passagens esparsas da Escritura para justificar o seu ponto de vista, quando na verdade essas passagens das Escrituras são colocadas sob uma moldura filosófica e teológica mais ampla. Então você não vai conseguir justificar todo um sistema filosófico que busca compreender presciência, soberania de Deus, liberdade humana, as suas implicações teológicas, você não vai justificar pensando versos. Você vai ter que construir algo a partir da compreensão da revelação de Deus, então calma, né? É uma filosofia, é uma teologia revelacional. Você vai ter que construir algo a partir da revelação de Deus, da revelação especial de Deus, usando a especulação filosófica humana, usando recursos da própria filosofia, a ideia de revelação geral, teologia natural, graça comum para os protestantes, mas aplicando isso à revelação de Deus, e aí você vai ter um sistema de pensamento mais amplo no qual você pode encaixar, né, a compreensão de passagens bíblicas também. Mas você simplesmente extrapolar algo a partir de uma passagem bíblica pode ficar bastante complicado. Embora nós tenhamos sim que compreender e dar uma explicação satisfatória para toda e qualquer passagem bíblica no seu contexto imediato, no contexto do livro e no contexto de toda a Escritura. Tá? E aqui nós temos uma questão bem interessante quando a gente considera esse assunto ou esse aspecto que envolve o pensamento tomista e o pensamento de Duns Scoto e de Ockham, ou o pensamento occamista, já que o Ockham veio depois do Scoto, que é o intelectualismo que é próprio do pensamento tomista e o voluntarismo que é próprio do pensamento de Duns Scoto e depois de Guilherme de Ockham, e aqui eu já estou atalhando, né, e estou atribuindo o voluntarismo ao calvinismo. O intelectualismo é uma tendência de explicar a providência divina à luz de condições intelectuais estabelecidas por Deus. Porque Deus é um intelecto, Deus tem um intelecto, Deus é a mente suprema, Deus é Logos e tem Logos. Falei sobre isso, falo sobre isso em vários vídeos aqui no canal, mas falei sobre isso no vídeo, na primeira aula, na aula 1 do curso de grego do Novo Testamento aqui. Mas Deus também tem uma vontade, claro. Em Deus nós vemos as duas coisas. A questão é que ou vai se enfatizar o intelectualismo ou vai se enfatizar o voluntarismo. E aqui intelectualismo é o intelectualismo de Deus, tá? É uma compreensão da realidade a partir do intelecto de Deus, não é intelectualismo do ser humano, né? Então ou vai se enfatizar uma coisa ou vai se enfatizar outra, quando na verdade as duas coisas coexistem. E o Tomás de Aquino, embora toda a sua abordagem seja intelectualista, e eu pretendo gravar um vídeo específico sobre a predestinação em breve, ele também considerou a predestinação e considerou a predestinação numa perspectiva voluntarista. Tá? Então, em Tomás de Aquino você percebe a tentativa de compatibilizar essas duas coisas. Na tradição protestante posterior, especialmente na tradição calvinista, você vê uma rejeição ao intelectualismo, a essa compreensão de que Deus, a partir do seu intelecto, estabelece condições. O arminianismo, né, nessa reação a esse exagero voluntarista percebido nos inícios, lá nos primórdios do protestantismo, o arminianismo, especialmente com essa ideia de predestinação de condições ou predestinação coletiva, predestinação de um grupo, ele retomou de certa forma o intelectualismo tomista, a abordagem intelectualista. Só que o arminianismo, claro, como ele estava se contrapondo assim, de forma muito direta ao voluntarismo, e como ele estava dentro dessa tradição protestante construída contra um pano de fundo de oposição ao catolicismo, o arminianismo deixa um pouco a desejar no aspecto da consideração da soberania de Deus, que é exatamente o que diz respeito à contemplação da eternidade. Em outros vídeos aqui do canal eu tentei explicar em vídeos que eu gravei, inclusive quando eu nem conhecia o molinismo ainda, eu gravei alguns vídeos aqui no canal tentando explicar essa oposição entre calvinismo e arminianismo, demonstrando que ambos enfatizam aspectos corretos, mas o calvinismo centrado, focado na eternidade, e o arminianismo focado no tempo, no aspecto temporal. O arminianismo, por isso, deixa a desejar na consideração da eternidade. O calvinismo, como nós vamos ver, ao enfocar demais a eternidade e misturar as coisas, aí é que nós vamos ver como que o calvinismo mistura questões filosóficas, ele acaba incorrendo em contradições lógicas e em contradições filosóficas.
Contradições lógicas não são contradições lógicas dentro do sistema, tá? O sistema calvinista ele é formalmente bastante coerente, mas quando você extrapola, quando você vai para mais longe, né? Quando você pensa na lógica mesmo, quando você pensa em termos filosóficos, quando você pensa em termos de lógica formal, quando você pensa em termos filosóficos, quando você pensa até mesmo em linguagem, aí o calvinismo vai incorrer em algumas questões. Isso para não dizer algumas passagens bíblicas que são difíceis de ser explicadas na perspectiva calvinista, né? Bom, o molinismo ele pode ser compreendido como uma forma de compatibilizar a compreensão do intelecto divino com a compreensão da vontade divina. Tá? Aquilo que fica enfatizado no pensamento tomista de um lado, o intelectualismo, no pensamento calvinista de outro, o voluntarismo, o arminianismo tentando retomar esse aspecto intelectualista, o molinismo pode ser compreendido como uma forma de compatibilizar intelecto divino e vontade divina. E aí, com isso, claro, considerar a liberdade humana, considerar como Deus, a partir da sua intelecção e a partir da sua vontade, considera a vontade humana numa perspectiva de livre-arbítrio libertário. Tá? Isso aqui também é bem importante enfatizar. Embora não tenha se proposto a ser isso, obviamente, porque como eu mostrei para vocês, nem tinha existido ainda a remonstrância arminiana, mas numa perspectiva protestante contemporânea, o molinismo pode ser considerado uma espécie de síntese entre calvinismo e arminianismo. Arminianos acusarão o molinismo de ser calvinista demais. Calvinistas acusarão o molinismo de ser arminiano demais. E talvez essa seja a prova de que ele esteja no meio termo. No meio termo correto, no meio termo de ouro, como nos ensinava Aristóteles a respeito das virtudes. Agora, para a gente entender o molinismo, a chave para a compreensão do molinismo não é o acrônimo ROSES, embora ele seja um recurso interessante para compreendermos o molinismo, tá? Mas o fundamental para a compreensão do molinismo é a consideração dos 3 momentos do conhecimento de Deus, e em especial do conhecimento médio contrafactual. Essa é a grande contribuição do Molina, né, para a compreensão desse problema filosófico que envolve determinismo, fatalismo e liberdade humana, liberdade libertária, para a compreensão desse problema, dessa questão que envolve, então, desse problema filosófico que está por trás do embate entre calvinismo e arminianismo. Tá? Como que a gente pode entender, então, esses 3 momentos do conhecimento de Deus? Cuidado! Momentos aqui não são momentos cronológicos, não são momentos temporais. Um momento não se segue ao outro no tempo. Momento é a melhor palavra que se tem, talvez nem fosse a melhor palavra, mas é a palavra que se tem para explicar momentos lógicos, né, ou aspectos lógicos. Tá? Então são momentos lógicos e não momentos cronológicos. Significa que uma coisa acontece logicamente antes da outra, mas não no tempo, não existe sucessão temporal aqui. Aí você vai dizer, mas que coisa esquisita, que coisa estranha. Calma, você está acostumado com uma situação bem idêntica a essa na teologia, tá? Porque a Trindade, a doutrina cristã da Trindade, o Pai tendo gerado o Filho, ela trabalha exatamente com essa ideia de momento lógico e não momento temporal. Porque Cristo, como o Filho de Deus, como o Logos de Deus, ele foi gerado, não criado, antes de todas as eras, diz um antigo credo cristão. Então, se ele foi gerado, não criado, na verdade, isso aqui é o credo niceno-constantinopolitano, tá bom? Se ele foi gerado, não criado antes de todas as eras, então é porque existe um momento lógico em que o Pai gera o Filho. Mas isso sempre existiu, quer dizer, o Pai e o Filho sempre existiram. Esse momento esteve presente por toda a eternidade. O Filho é a autoimagem que o Pai faz de si mesmo, o Filho é o próprio Logos do Pai. Então você está compreendendo uma sucessão lógica, o Pai como a causa do Filho, mas o Filho não criado, gerado na eternidade, o Filho como não tendo começo. Você está muito acostumado com isso quando pensa em termos de trindade. E se você não pensa assim a trindade, desculpa lhe dizer, mas na perspectiva cristã ortodoxa você é um herege. Mas deixando isso de lado, e os paralelos com a trindade são paralelos assim muito falhos, tá? Porque trindade é uma questão de heresia, ortodoxia. Considerar a trindade é uma questão de definir se você é cristão ou não.
Tá? Ortodoxia versus heresia. Aqui não é questão de ortodoxia ou heresia, tá? Aqui são compreensões diferentes a respeito de um aspecto que é muito importante, mas que acaba sendo um aspecto secundário. A questão da presciência e soberania divinas é um aspecto secundário. Então, por favor, calvinistas, não chamem seus irmãos arminianos de hereges. Por favor. Arminianos, não chamem seus irmãos calvinistas de hereges. Por favor. Calvinistas e arminianos, não me chamem molinista de herege, porque eu também não os chamo assim. Tá bom? Então, feita essa ressalva, entendendo que os momentos são momentos lógicos e não cronológicos, o primeiro momento é o momento do conhecimento natural. Obviamente, os contrafactuais estão operando no momento do conhecimento natural, mas o aprofundamento, né, a compreensão realmente relevante desses contrafactuais, e a gente já vai ver o que é isso, vai se dar no momento do conhecimento médio. No momento do conhecimento natural, Deus conhece todas as infinitas possibilidades. A gente poderia falar numa perspectiva mais contemporânea, Deus conhece todos os infinitos mundos possíveis. Imagine que as coisas poderiam ser completamente diferentes, tanto na sua vida, quanto na vida dos outros, quanto você poderia, inclusive, não vir a existir, quanto o próprio universo poderia ter sido criado de uma forma totalmente diferente. Aí entra a questão do ajuste fino, né, do universo. Isso é uma questão típica de cosmologia e de apologética, mas imagine que poderia haver infinitas variações de mundos diferentes. Tá? Aqui é tudo o que poderia ser. Tudo que poderia ser numa especulação hipotética. Esse conhecimento é essencial a Deus. Deus é Deus porque ele tem esse conhecimento. Ele conhece tudo o que poderia ser. Tá? E agora, veja só que importante que é essa distinção entre algo que é essencial a Deus e algo que é contingente. Por que algo que é contingente? Porque agora Deus, na eternidade, o ser necessário, o ser absoluto, ele vai começar a considerar as possibilidades efetivas de criação do mundo. E aí, nós passamos para esse segundo momento. Veja como a minha própria analogia falha. Eu dei a entender uma sucessão temporal, mas não existe sucessão temporal. A nossa linguagem analógica para descrever os aspectos misteriosos da eternidade, ela sempre nos dificulta. E um grande problema que nós temos nessa especulação filosófica, teológica, é que as pessoas tendem muitas vezes a extrapolar essa linguagem analógica. A gente percebe isso no arminianismo, a gente percebe isso no próprio calvinismo. Tá? Mas então, num segundo momento, agora Deus já está, entre aspas, considerando coisas que são contingentes, ele está considerando a criação efetiva de algo, né? Agora nós temos no conhecimento médio todos os mundos possíveis que cumprem os desígnios de Deus, tudo o que seria em contraposição a tudo o que poderia ser. Aqui nós já temos um conhecimento que é não essencial a Deus. Ao contrário do conhecimento natural, o conhecimento médio é não essencial a Deus. Mas assim como o conhecimento natural, o conhecimento médio está colocado num momento lógico, num estágio lógico, talvez estágio fosse a melhor forma de descrever isso, num estágio lógico anterior aos decretos divinos de criação, anterior ao exercício da soberania divina. Então Deus está recolhendo aqueles conjuntos de possibilidades, né, separando os diferentes mundos possíveis que cumprem com os seus desígnios. E quais são os seus desígnios? Os seus desígnios são projetar a sua imagem sobre seres criados. Os seus desígnios são essa projeção da sua imagem sobre seres criados, nós podemos resumir em um nome, em uma pessoa, Jesus Cristo. Os seus desígnios são criar homens à sua própria imagem e semelhança, e isso é resumido em Cristo, a própria personificação de Deus como homem. Claro que Deus contempla então a queda, Deus contempla a necessidade de redenção, Deus contempla a cruz, por isso que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, e ele então vai perceber a questão do conhecimento médio contrafactual, é ele saber como diferentes seres humanos, ou como seres humanos reais, né, criados, reagiriam diante de diferentes situações. Assistindo esse vídeo aqui, você reage de uma forma. Se você não assistisse esse vídeo, você reagiria de outra maneira. Né? Você poderia jamais se tornar um molinista se não assistisse esse vídeo, mas como você assistiu esse vídeo, talvez você se torne um molinista. Não sei.
Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus contempla os conjuntos de situações possíveis para verificar, de acordo com as reações de seres humanos livres, como eles reagiriam para que os seus desígnios fossem cumpridos. Tá? Mas esse conhecimento, como eu mencionei, é não essencial a Deus. Somente após esse momento, esse estágio lógico do conhecimento médio, é que nós temos então os decretos divinos de criação. Deus usando da sua soberania, porque ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é o criador do universo. E aí Deus escolhe um dentre todos esses mundos possíveis que ele já restringiu, né? Claro, isso aqui é apenas um exercício para a gente compreender, né? Mas a gente entender como que esse desígnio de Deus vai sendo, esses desígnios de Deus vão sendo afunilados, aprofundados, né? Vão se concretizando. Então ele escolhe um dentre todos os mundos possíveis. Esse conhecimento, assim como o conhecimento médio, é não essencial a Deus, ficou não essenciais ali. Eu vou corrigir isso aqui para a versão definitiva em PDF e eu vou disponibilizar para você. Você pode baixar os slides em PDF, tá? Vai estar também na descrição do vídeo. Tá? E agora, então, depois que Deus estabelece seus decretos divinos de criação, escolhendo um conjunto de mundos possíveis em que ele intervém, ele é providente e interveniente, ele vem a nós como Cristo, ele derrama o seu Espírito Santo e ele habilita e revitaliza o ser humano por meio do seu Espírito Santo e ele capacita o ser humano à obediência. Então, todos esses aspectos que são fundamentais para a teologia e para a soteriologia protestantes, todos esses aspectos que são fundamentais, inclusive para uma tradição reformada, uma compreensão reformada da graça, eles vão estar presentes aqui, ou eles podem estar presentes aqui na nossa compreensão, tá? Mas então Deus escolhe esse conjunto de possibilidades, decide atualizar este mundo que nós conhecemos, e aqui, então, segue-se aos decretos divinos de criação o terceiro momento do conhecimento livre. Então, se a gente fosse parar para pensar, a gente tem 4 momentos. Um desses momentos, entre o segundo e o terceiro momento do conhecimento, é o momento dos decretos, é o momento da decretação, é o momento que Deus escolhe, é o momento em que Deus decide. Tá? Mas o momento do conhecimento livre ele está ligado àquelas escolhas que foram selecionadas, né, aquelas possibilidades, melhor dizendo, que foram selecionadas a partir do exercício da soberania divina, a partir dos decretos divinos de criação. E aí o conhecimento livre diz respeito a tudo aquilo que será. Né? Então realmente Deus sabe como todas as coisas serão. E Deus decretou que todas as coisas sejam assim. Mas Deus sabe como todas as coisas serão. E Deus decretou que todas as coisas serão assim porque ele contemplou as escolhas feitas por agentes livres, inclusive as escolhas feitas por agentes livres diante do oferecimento da sua graça. Diante do oferecimento inicial, aquilo que os arminianos chamam de graça preveniente, né? E diante da necessidade de comunhão do ser humano com Deus por meio da graça de Cristo. A graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens, reeducando-nos, como diz lá em Tito 2,11. A graça de Deus, né, nesse relacionamento com o ser humano para promover a reeducação. Deus também contemplou como o ser humano vai agir, ou melhor, reagir à sua graça em cada estágio da sua vida, do desenvolvimento da sua salvação, ou até mesmo da queda da graça, numa perspectiva já arminiana. Né? Então, esse conhecimento livre diz respeito a tudo o que será. Sim, as coisas serão como são. Mas o fato de que as coisas serão como são e que Deus sabe que essas coisas são como são, não significa que as escolhas dos seres humanos são necessárias. Toda escolha do ser humano é contingente. Deus sabe como você vai agir porque você vai escolher agir assim. Isso não torna a sua escolha necessária, porque você poderia agir de outra maneira. A diferença é que se você agisse de outra maneira, Deus saberia. Essa é a forma como o William Lane Craig articula de maneira muito hábil, muito filosófica, essa relação entre conhecimento necessário de Deus, porque o conhecimento de Deus é necessário, mas as escolhas dos seres humanos são contingentes. E é por isso que já o conhecimento médio é não essencial a Deus, porque Deus tem um conhecimento de todas as coisas que é necessário, mas esse conhecimento diz respeito a escolhas contingentes de seres humanos. Esse conhecimento diz respeito a coisas que são, por natureza, contingentes, tanto o conhecimento médio quanto o conhecimento livre. Tá? Então, esses momentos do conhecimento de Deus, assim como os decretos divinos de criação, são não essenciais a Deus. Por quê?
Porque Deus continuaria sendo Deus se ele não tivesse criado nenhuma das coisas. Deus continua sendo Deus se ele não tivesse criado nada. Então, a própria existência de decretos divinos de criação é não essencial a Deus, o momento do conhecimento médio é não essencial a Deus, o momento do conhecimento livre é não essencial a Deus. Compreender bem a relação entre necessidade e contingência é fundamental para nós avançarmos, porque é aqui, nessa distinção filosófica básica, que é muito bem trabalhada pelo Plantinga, que é muito bem evidenciada pela semântica de mundos possíveis, é nessa distinção filosófica básica entre necessidade e contingência que nós vamos compreender os problemas lógicos e os problemas filosóficos, especialmente do calvinismo, e por que o molinismo é uma solução racionalmente mais adequada, a meu ver. Tá? Então o molinismo ele é a forma mais coerente e racional de explicar a presciência divina, harmonizando a soberania de Deus e a liberdade humana. Tá? E aqui é importantíssimo a gente enfatizar que o livre-arbítrio tem uma relevância filosófica, uma importância filosófica para a consideração da criação e da atuação de Deus na criação. Eu trabalhei isso recentemente no vídeo sobre os milagres aqui do canal. Tá? Então, a forma como Deus, um Deus providente, pode intervir sobre a natureza. Por que que Deus é esse Deus pessoal? Né? Não é um Deus que simplesmente colocou o mundo numa máquina para funcionar. Por que que nós cremos num Deus deísta? Ou melhor, por que que nós cremos num Deus... Por que que a nossa crença, melhor dizendo, é teísta? E ainda, além de ser teísta, é trinitária, pressupõe a intervenção divina na história para o resgate, a redenção do ser humano. E por que que isso é contraposto a um deísmo, né? Deus que simplesmente criou o mundo e deixou as coisas correrem a partir de relações de causa e efeito? Por que que nós somos teístas trinitários enquanto cristãos e, consequentemente, rejeitamos uma ideia deísta? O livre-arbítrio libertário é fundamental para a compreensão disso. Quando nós nos tornamos deterministas e até mesmo fatalistas, nós estamos, entre aspas, filosoficamente flertando com o deísmo. E aqui a gente já percebe algum problema, né, alguma implicação filosófica mais complicada do próprio determinismo calvinista. Tá? A gente precisa entender o contexto histórico da negação do livre-arbítrio pelos reformadores. Eu já trabalhei um pouco disso no começo do vídeo. Tá? Era um momento em que qualquer coisa que fosse importante para a teologia católica precisava ser refutado pelos reformadores, e isso com até mesmo alguma dose de exagero, isso até mesmo com alguma dose de oposição a ideias bíblicas ou ideias tradicionais, ideias ortodoxas. Lembre que o primeiro a enfatizar de forma muito forte a predestinação, talvez uma influência da sua formação maniqueísta, foi Agostinho, Santo Agostinho. Mas o próprio Agostinho enfatizou a predestinação sem rejeitar o livre-arbítrio humano. Tomás de Aquino provou racionalmente, logicamente, a existência do livre-arbítrio. Mas Tomás de Aquino também considerou a predestinação numa perspectiva voluntarista. Então veja que esse exagero da época da Reforma, ele tem uma justificativa à luz do seu contexto histórico. Tá? A questão não é isso ter acontecido lá no século XVI. A questão é a tradição reformada ter levado isso adiante. Então veja só, por exemplo, Gordon Clark, que é um apologista fantástico, assim, eu tenho o maior respeito por esse autor, já li algumas coisas dele, cito ele inclusive, ele tem coisas muito boas, mas quando Gordon Clark escreve Deus e o Mal, o problema resolvido, né, e aí aqui nós estamos já considerando a questão do problema do mal, o determinismo e o fatalismo, que é um outro aspecto, né? Saber se esse determinismo, esse fatalismo não torna Deus o criador do mal, né? Não torna Deus o autor do mal. Aí Gordon Clark ele resolve o problema do mal com uma petição de princípio. Na verdade ele estabelece uma conclusão e ele joga essa conclusão para dentro do raciocínio dele. Ele diz assim: não, Deus não é o criador do mal porque Deus é bom. Então, se Deus é bom, Deus não pode ser o criador do mal. O raciocínio é totalmente circular. Então, Deus não é a causa do mal. Ele pode ser a causa primária do mal, porque ele, afinal de contas, deu causa a todas as coisas, ele escolheu, mas a causa principal, né, a causa imediata, a causa secundária do mal, sempre será o ser humano e tal. Então, o Gordon Clark tenta resolver
o problema do mal, e tem o título dele é bastante pretensioso, até o título do livro, mas ele na verdade não resolve, ele anda em círculos, tá? Isso é muito diferente da forma como Alvin Plantinga procura trabalhar o problema do mal no seu livro Deus, a Liberdade e o Mal. E o Plantinga trabalha em bases molinistas, embora ele não se autodeclare um molinista, né? Ele trabalha à luz da lógica modal e da semântica dos mundos possíveis. E aí ele apresenta uma defesa e não uma teodiceia do livre-arbítrio. Ele mostra assim, considerando o livre-arbítrio humano, né, não é lógica, não é uma afirmação lógica, não é uma afirmação necessária que Deus seja o criador do mal. Ele trabalha com a semântica de mundos possíveis e demonstra que qualquer combinação de mundos possíveis que você for fazer, você vai ter restrições ao interesse de um determinado sujeito, e isso vai acrescentar algum nível de mal, então não faz sentido dizer que a grande questão dele é trabalhar com essa proposição aqui, com esse argumento. Não faz qualquer sentido dizer que se Deus é bom e onisciente, né, e onipresente, Deus é bom, onisciente, onipresente e logo o mal não poderia existir. Ou então, o mal não pode existir num mundo criado por um Deus bom, onisciente e onipotente. O Plantinga mostra que essa afirmação ela é logicamente inválida. E então, assim, ele faz uma defesa do livre-arbítrio e não exatamente uma teodiceia do livre-arbítrio. Ele não procura justificar Deus a partir do livre-arbítrio, ele não procura justificar Deus a partir de um determinismo fatalista, como no caso da abordagem calvinista tradicional. Ele simplesmente afirma o seguinte, isso que você está fazendo, Epicuro, o paradoxo de Epicuro, né? Eu, inclusive, vou tentar trabalhar isso. Já estou agendando de fazer uma live sobre o paradoxo de Epicuro com o Daniel Lourenço lá no Instagram, professor Daniel Lourenço. Mas isso que você está afirmando, Epicuro, não faz sentido. Ou então, isso que você afirmou, David Hume, não faz sentido. Não tem sentido lógico, tá bom? E aí então a gente compreende o valor apologético do molinismo. Quer dizer, mostrando como um Deus soberano pode agir soberanamente por meio de ações de agentes livres. Rejeitando o fatalismo, rejeitando o determinismo, nós compreendemos o valor apologético do molinismo, né? Até porque o livre-arbítrio libertário tem um valor apologético muito grande. E isso é a ênfase do William Lane Craig no início do seu livro The Only Wise God, que é uma apresentação do molinismo. Esse livro tem inclusive traduzido em inglês, traduzido para o português, desculpa, O Único Deus Sabe. Tá? O molinismo coloca a sua ênfase sobre a presciência e não sobre a soberania de Deus, o que não significa que a soberania de Deus não seja importante, que os decretos divinos de criação não sejam importantes nessa perspectiva molinista. Tá? O conhecimento médio, eu espero que isso já tenha ficado claro, explica como Deus pode cumprir soberanamente os seus desígnios por meio de agentes livres. E aqui o Leighton Flowers, que não é exatamente um molinista, mas é um ex-calvinista, ele ilustra como a compreensão da soberania de Deus é tremendamente enriquecida pela consideração do amor libertário. Porque nós temos a tendência de compreender Deus a partir de como nós somos. E nós só conseguimos entender um homem soberano, um homem que tem uma vontade respeitada, quando ele impõe algo e aquele algo é obedecido. Essa é uma perspectiva que nós temos dos governos humanos, né? Mas isso é um antropomorfismo absurdo, então me desculpem, mas nessa perspectiva a compreensão da soberania divina na perspectiva mais calvinista, ela é absurdamente antropomórfica, porque na verdade Deus consegue cumprir soberanamente os seus desígnios por meio de um amor soberano. Deus consegue cumprir os seus desígnios amando e concedendo liberdade a agentes livres. Isso aqui é quase, na verdade a gente pode reter isso como uma ideia, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, isso aqui é quase incompreensível para nós. E isso é tão incompreensível que nos mostra como o amor de Deus é tremendo, como o amor de Deus é de fato um mistério tão grande que mandou o seu Filho, veio a nós como homem para morrer no nosso lugar numa cruz. Tá? Agora aqui, dito tudo isso, eu vou apresentar uma especulação filosófico-teológica que me parece que é minha, tá? Porque até onde eu li, nessas especulações aí sobre mundos possíveis, isso não está colocado, tá? Mas a gente nunca descobre a roda, então pode ser que não seja apenas minha essa especulação, tá? Mas eu vou então articular essas questões que envolvem o amor, a soberania de Deus,
a escolha de agentes livres e vou tentar articular algo que se aproxima, inclusive, da explicação aí da expiação parcial ou da compreensão de indivíduos eleitos, né, uma eleição individual e não uma eleição apenas de estabelecimento de condições. Mas eu vou tentar apresentar uma perspectiva da eleição numa abordagem mais intelectualista, dessa eleição individual calvinista, numa abordagem mais intelectualista, mais condizente com o amor libertário e a liberdade libertária, o amor libertário de Deus e a liberdade libertária do ser humano, numa perspectiva molinista, tá? Neste mundo que Deus atualizou, esse mundo criado, esse mundo que está sob o conhecimento livre de Deus, esse mundo no qual as coisas serão como serão, porque Deus sabe que serão e decidiu que serão assim, neste mundo que Deus atualizou, ele reuniu as condições para que todos aqueles que seriam salvos ao responderem à mensagem do Evangelho, em ao menos algum dos mundos possíveis vislumbrados pelo seu conhecimento médio, sejam efetivamente salvos. O oposto disso é dizer que, neste mundo, aqueles que se perdem, se perderiam em qualquer dos mundos possíveis vislumbrados pelo conhecimento médio de Deus. Tá? Essa seria a singularidade do mundo atualizado. Isso aqui ressoa, de certa forma, até a Odisseia de Leibniz. Né? Não é isso que o Leibniz tem em vista, mas o Leibniz diz assim, se Deus atualizou esse mundo é o melhor possível. O Plantinga rejeita essa ideia, mas o que eu quero dizer é assim, esse mundo reúne as condições para que todos aqueles que seriam salvos em pelo menos um mundo possível, conhecido pelo conhecimento médio de Deus, sejam efetivamente salvos. Esse mundo reúne as condições para aqueles que não seriam salvos em nenhum mundo possível, não sejam salvos. Tá? E por isso nós temos a incompreensibilidade, da soberania e do amor de Deus. Agora não confunda, eu já enfatizei isso, não confunda a necessidade do conhecimento de Deus com a contingência da ação humana. E quando Deus conhece necessariamente uma ação contingente humana, aí é que o pessoal se atrapalha. Tá? O fato de Deus conhecer necessariamente uma ação contingente humana não torna a ação contingente humana necessária. A ação humana vai ser sempre contingente. A ação humana nunca será necessária. Se o homem sempre pode agir de outro modo. Se o homem agisse de outro modo, Deus saberia. Tá? Isso é o que nos diz a necessidade do conhecimento de Deus. Então, vou fazer uma citação do Craig. E o interessante é que eu não retirei essa citação do The Only Wise God, o livro molinista do Craig. Eu poderia ter retirado muitas citações, mas como eu terminei de ler recentemente, ou melhor, terminei de revisar recentemente o livro Apologética Contemporânea, especialmente para o vídeo sobre milagres, essa citação aqui é do Craig no Apologética Contemporânea, na seção que trata sobre milagres. Tá? Do ponto de vista da necessidade, tudo que Deus conhece é verdade, mas não é necessário que o conteúdo do conhecimento de Deus seja o que é. Se ele tivesse criado um mundo diferente, ou nada, o conteúdo do seu conhecimento seria diferente. Por isso, assim como Deus é livre para querer outra coisa, ele é capaz de ter conhecimento diferente. Quando você coloca ações humanas contingentes que podem ser de outra forma nessa equação, você entende a diferença da necessidade do conhecimento de Deus em relação à contingência da ação humana. Vamos para o acrônimo ROSES, então, depois de quase 50 minutos de vídeo. O acrônimo não é o mais importante. Por que eu deixei para depois de quase 50 minutos de vídeo? Porque o acrônimo não é o mais importante para a compreensão do molinismo, mas sim o conhecimento médio contrafactual e a relação lógica entre os decretos divinos de criação e os três momentos do conhecimento de Deus. Nessa perspectiva, o acrônimo pode até dificultar um pouco a compreensão do molinismo. Por quê? Porque o acrônimo, originalmente, o acrônimo ROSES, não foi postulado por um molinista. O acrônimo ROSES não foi postulado para explicar o molinismo. O acrônimo ROSES foi explicado por um reformado chamado Timothy George, no seu livro Amazing Grace, Graça Maravilhosa, como uma tentativa de explicar o calvinismo de forma menos determinista e mais suave e com um cunho mais devocional. Porque quando alguém se coloca diante do acrônimo TULIP, é difícil ter assim uma intenção, né, um sentimento devocional ali. Mas deixa pra lá, tá? Um dos principais problemas lógicos e filosóficos do calvinismo é que ele fecha hermeticamente a sua ênfase na eternidade passada. Naquilo que aconteceu lá
naqueles momentos do conhecimento de Deus, né, sem conhecer o momento do conhecimento médio contrafactual, claro, o calvinismo, né, e o calvinismo constrói o seu sistema de pensamento a partir da consideração preponderante da vontade de Deus, o que tem a ver com o voluntarismo de Lutero e de Calvino, esse voluntarismo que é escotista ou camista, né, na tradição de pensamento que eles assumiram. Então, o Kenneth Catley, que é um ex-calvinista, assumiu o acrônimo ROSES, postulado inicialmente pelo Timothy George, como uma forma de tentar explicar o molinismo no seu livro Salvation and Sovereignty, Salvação e Soberania. Tá? O que acontece? O nosso amigo George, assim como o Catley, eles estavam muito preocupados com o L, a expiação limitada, com o I, graça irresistível, e também afirmaram que era necessário dar uma reformulada aí nas outras três letras, né? Nos outros 3 pontos. Então o ROSES é uma tentativa, dentro da tradição reformada inicialmente, de reformular, de reapresentar os próprios 5 pontos do calvinismo. Quando o Kenneth Catley, que é um ex-calvinista, traz isso para dentro de uma explicação molinista, ele está impregnado de uma perspectiva calvinista, perceba? Por isso que eu não enfatizei muito. Tá? Então aqui, ó, uma definição minha. O ROSES é uma tentativa muito mais de fazer uma síntese do calvinismo e do arminianismo do que exatamente uma explicação perfeita do molinismo. Tá? Em alguns aspectos, o ROSES vai apenas apresentar questões semânticas. Tá? Em outros, a gente nota realmente uma síntese entre calvinismo e molinismo e um abandono do determinismo ou até do fatalismo, dependendo da ênfase calvinista. Tá? Agora, como o molinismo não foi originalmente concebido para isso, para ser uma síntese entre calvinismo e arminianismo, ele também pode ser compreendido como uma espécie de síntese. Tá? Ele pode, com reservas, tentar ser explicado pelo acrônimo ROSES. Tá? Ele não foi concebido para ser uma síntese entre calvinismo e arminianismo, o molinismo não foi concebido assim. Ele é ressignificado recentemente, né, contemporaneamente, até com esse objetivo. O ROSES não foi concebido como uma explicação para o molinismo, mas o ROSES, como tentou fazer essa síntese entre calvinismo e arminianismo, é uma explicação rasteira isso. E como o molinismo pode ser considerado como uma síntese entre o calvinismo e o arminianismo, o molinismo pode ser explicado pelo acrônimo ROSES com reservas, sabendo que essa explicação não é perfeita. Tá? E aqui então nós temos a Radical Depravity, graça triunfante, eleição soberana, vida eterna, redenção singular. Tá? Por que radical e não total? Falando da depravação. A depravação radical fala do aspecto temporal, fala daquilo que é contingente, fala da condição de todo ser humano. Radical em razão da compreensão de que todos os aspectos do nosso ser foram afetados pela queda e que somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nesse sentido, o radical, ele aprofunda a seriedade da depravação total, mas ele também deixa um espaço maior para a graça comum. Tá? Bom, Overcoming Grace, graça triunfante, também fala do aspecto temporal, fala da nossa experiência individual, passada, presente e futura. Então veja que aqui nós estamos falando daquilo que é contingente, tá? Tanto na depravação radical quanto na graça triunfante. A graça triunfante enfatiza o agir constante e estratégico de Deus, não dando a ideia de uma imposição. Aliás, graça irresistível parece ser mesmo uma contradição em termos. Botei um asterisco aqui porque eu vou trabalhar isso na sequência, tá? Eleição soberana, sovereign election. Agora sim nós temos um aspecto que nos remeteu à eternidade passada, tá? A eleição soberana, diferentemente da eleição incondicional, enfatiza que Deus deseja a salvação de todos, mas que os salvos são aqueles que o são em razão da decisão tomada na eternidade. Quando que Deus tomou essa decisão, né? De que forma Deus tomou essa decisão, melhor dizendo, porque ele tomou na eternidade, após contemplar aquele conjunto, né, de mundos possíveis separados pelo seu conhecimento médio, a partir da compreensão contrafactual, a partir da compreensão de como os seres humanos agiriam em diferentes situações, escolhendo aquela combinação de circunstâncias que estaria mais de acordo com a sua vontade, com os seus desígnios. A relação entre o conhecimento médio e os decretos divinos, então, para a gente compreender isso. A gente vai compreender como Deus decidiu atualizar este mundo com uma combinação determinada de escolhas feitas por agentes livres. Nesse sentido, a eleição não é incondicional, porque os agentes estão contemplados nessas condições, nessas situações.
mas ela é soberana, porque Deus decide atualizar este mundo dentre infinitos não, né? Mas dentre diversos mundos possíveis, porque essa seleção do infinito para os vários já foi feita na transição do conhecimento natural para o conhecimento médio. Isso aqui é uma simplificação também da nossa parte, tá? Vida eterna, o E do Roses, fala do aspecto temporal e fala do aspecto da eternidade futura. É uma experiência temporal individual que é passada, porque fala da conversão, que é presente e que é futura e que trata da inclusão do indivíduo na eternidade futura. É uma espécie de antecipação da vida eterna, a eternal life, que é a contraposição, né, à segurança em Cristo do arminianismo e à perseverança dos santos do calvinismo. Ou uma fusão, uma combinação desses dois. Céus e terra se encontrando, como gostam de afirmar os proponentes da nova perspectiva sobre Paulo, ou pelo menos o N.T. Wright, o Tom Wright, né? Essa antecipação da vida eterna, os céus e a terra se encontrando, como uma substituição à ideia de perseverança dos santos. Mas nós temos também a redenção singular, singular redemption, que é um aspecto da eternidade passada combinado ao aspecto temporal. Trata da escolha de Deus combinada com a reação do ser humano, né? A morte de Cristo é suficiente para todos, então a gente tem essa perspectiva que é eterna, né? Mas ela é eficaz apenas para os eleitos, então a gente tem a perspectiva da resposta do ser humano. E aqui é que o conhecimento médio é visto de forma muito forte, né? Aqui o Roses, e não necessariamente o molinismo, tá? O Roses, ele assimila um aspecto que é tipicamente arminiano a respeito da expiação, tá? E aí a expiação limitada do calvinismo realmente ela não serve para explicar essa situação, e a expiação limitada do calvinismo introduz problemas lógicos e introduz até problemas bíblicos. Ela fica bastante constrangida diante de determinadas passagens bíblicas, assim como o arminianismo fica constrangido diante de outras. O molinismo, nessa moldura mais ampla, consegue apresentar uma explicação que harmoniza melhor os textos normalmente defendidos por calvinistas com os textos normalmente defendidos por arminianos, tá? Vamos começar com o primeiro dos asteriscos. Graça irresistível seria uma contradição em termos ou um oxímoro? Isso foi uma questão que eu apresentei lá no fórum sobre soteriologia. Tá? Uma contradição em termos é um problema de lógica formal. Uma contradição em termos acontece quando você qualifica um termo com um predicado que é incompatível com a sua definição. Aí isso não tem validade lógica, tá? E Deus não viola as leis da lógica. Um calvinista mais voluntarista vai dizer, não, claro que Deus viola as leis da lógica. Deus não está sujeito à lógica. Não é o Deus que eu conheço, não é o Deus que é logos, tá? Agora sim, se você qualifica um termo com um predicado que é incompatível com a sua definição, esse termo não tem validade lógica. Isso que você fez, essa qualificação não tem validade lógica. Graça irresistível, a gente precisa definir graça, né? Aliás, a própria pregação protestante define graça como sendo um favor imerecido, certo? Se graça é um favor imerecido, qualificar um favor imerecido como algo irresistível, se isso for uma definição lógica estrita, uma definição linguística estrita, favor imerecido é incompatível, é contraditório com algo que é irresistível. Então, graça irresistível nesse sentido é uma contradição em termos. Tá? Agora, graça irresistível poderia ser um oxímoro. Um oxímoro é uma figura de lógica informal, é uma figura de linguagem. Você se junta duas expressões que são aparentemente contraditórias em si para criar o que se chama de paradoxismo, né? Você cria um paradoxo aparente. Na verdade, quando você entende a afirmação à luz do contexto, você está entendendo que se quer apenas enfatizar uma determinada ideia, mas que não se está criando uma contradição em termos, tá? Se está apenas enfatizando, por isso que a lógica aqui é informal, não é tão fechada. Então, se usa uma contradição aparente para ilustrar uma situação do ponto de vista retórico, tá? Você compreende à luz do contexto e depois você reformula em outros termos com validade lógica. Então a graça poderia ser irresistível, como um oxímoro, se quando o ser humano, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, compreende de fato o que é o sacrifício de Cristo na cruz, compreende o amor de Deus,
não há como ele resistir, entendendo com reservas, né? Porque sempre nós estamos falando de uma ação, estaríamos falando de uma ação livre do ser humano. Eu ilustrei, inclusive, no fórum sobre soteriologia, eu ilustrei com o convite que eu recebi para iniciar esse curso de grego que começou agora no canal. Dadas as circunstâncias, né, nas quais eu recebi esse convite, o curso de grego, começar o curso de grego foi um convite irresistível, foi um convite inegável. Obviamente que se fosse inegável não seria um convite. Eu quis aludir às circunstâncias e eu mencionei as circunstâncias no vídeo de apresentação do curso, tá? Então, só para ilustrar. Mas a graça irresistível na perspectiva calvinista não é isso. A graça irresistível é uma alteração conceitual da ideia de graça, porque os calvinistas dentro do seu sistema afirmam que a graça de Deus é irresistível para os eleitos. Ou seja, a graça irresistível na verdade é uma imposição. A graça irresistível na verdade é um conceito da soberania divina. E aí você fica numa situação que é filosoficamente, logicamente delicada, e você fica numa situação em que você cai no determinismo, para não dizer que você cai no fatalismo. Me parece que não há muito valor apologético nisso. Tá? Eu prefiro trabalhar de uma outra maneira essas questões apologéticas, até mesmo para conseguir propor um diálogo, um debate mais adequado com o próprio mundo. Né? Não por causa do debate em si, mas a perspectiva molinista ela tem um valor apologético, né? Um alcance apologético, na minha percepção, muito maior do que esse conceito que é, assim, do ponto de vista da linguagem comum. E aí que o interessante é isso, é que a própria tradição protestante afirma a graça como um favor irresistível, a graça de Deus como um favor irresistível. Então, a compreensão técnica da graça irresistível, ela contradiz aquilo que é pregado nos púlpitos, mesmo de reformados. Isso aqui é interessante. Apenas quando aquele reformado é muito radical no calvinismo, que ele vai de púlpito apresentar o conceito de graça irresistível como ele é formulado na teoria. E aí isso vai causar um certo espanto para as pessoas. Bom, vamos lá. Agora aqui só para a gente entender, né? Eu até já falei, já antecipei isso, né? Tudo que eu já, na verdade eu já fiz tudo isso, né? O conteúdo desse slide eu já antecipei. Claro que quando nós estamos falando de um termo técnico, só para reforçar isso, sempre é um elemento de arbitrariedade na definição. Então, graça irresistível é um termo técnico próprio do calvinismo, praticamente incompreensível para qualquer pessoa comum, né? Mas essa é a grande questão, tá? É um termo técnico, é uma definição arbitrária, faz sentido dentro do sistema. Faz sentido dentro do sistema, tá? Quero deixar isso bem claro. O calvinismo é internamente coerente, mas ele pode soar bastante incoerente à luz da lógica, ele pode soar bastante incoerente à luz da linguística, e ele pode se apresentar incoerente com algumas passagens bíblicas que são melhores harmonizadas numa perspectiva molinista, que são exatamente aquelas passagens que os arminianos usam para defender o ponto de vista arminiano. E aí você vai ver os calvinistas fazendo um certo exercício exegético, né? Em alguns casos bastante acentuado nesse tipo de passagem. Tá? Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? A graça irresistível, como um termo técnico calvinista, seria essa atuação do Espírito Santo irresistível na vida dos eleitos. A restrição aos eleitos demonstra que não se trata de um oxímoro ou de uma figura de linguagem, a restrição da definição aos eleitos, né? Na verdade, trata-se de algo necessário. Aqui, ó, a gente vai começar a entender o problema da relação entre necessidade e contingência. Uma imposição graciosa, o que ilustra melhor a incoerência lógica, a incoerência linguística. Do ponto de vista da lógica modal e da semântica dos mundos possíveis, transforma algo que é por definição contingente em algo que é necessário. Aqui está o ponto. Esse é o ponto, tá? Se você compreende que a graça irresistível diz respeito, quer dizer, que a escolha, que a eleição diz respeito ao conhecimento de Deus, que é necessário, ok, mas que isso transforma uma resposta humana que é contingente em algo necessário, aí nós temos o problema, aí é que você vai conseguir entender exatamente onde está o problema lógico da graça irresistível. Como eu falei, dentro do sistema calvinista, nenhuma dificuldade. À luz da lógica modal e da semântica de mundos possíveis, a gente vai perceber o problema filosófico. Tá?
A conclusão é que a graça irresistível é um conceito que tem coerência interna no sistema de pensamento calvinista, que parte de uma premissa voluntarista, mas, no entanto, pelo sentido natural do termo graça, consiste numa contradição em termos, já que atribui à graça um predicado incompatível com a sua definição. Além disso, apresenta um vício de lógica modal, pois leva à conclusão de que um eleito seria eleito em todos os mundos possíveis. Isso não faz sentido. Tá? Uma recomendação. Considere as ocorrências do termo graça de forma isenta na Bíblia, à luz do seu emprego, especialmente no Novo Testamento. 156 ocorrências do termo graça, segundo a King James Concordance, tá? Para verificar se a definição calvinista não tem apenas coerência interna, mas também validade bíblica. E aí a gente vai ter que trabalhar outros termos também, outras passagens que não estão apenas relacionadas, ou que não contêm apenas a expressão graça, mas que tratam dessa ideia da graça de Deus, né? Eleição incondicional ou eleição soberana? Logicamente, parece não haver como conciliar eleição incondicional com responsabilidade humana. Se os eleitos são eleitos independentemente do que façam, qual o sentido da nossa responsabilidade? Se a eleição não tem a ver com a forma como você vai responder ao chamado de Deus, a forma como você vai viver, essa eleição incondicional introduz o que eu chamo de paradoxo da liberdade. A liberdade que é tão negada no sistema calvinista, né? Não, o homem não tem livre-arbítrio, o homem é escravo do pecado, todas essas coisas que retiram afirmações que são biblicamente verdadeiras, mas extrapolam num sistema de pensamento mais amplo. A eleição incondicional, ela introduz o paradoxo da liberdade no âmbito do calvinismo. Por quê? Porque se eu sou eleito independentemente do que eu faça, vou bora viver de qualquer jeito. Claro que a perseverança dos santos tenta minimizar esse estrago ao falar das evidências da salvação na vida dos eleitos, né? Mas se você levar essa ideia adiante dentro do sistema, né, a partir das premissas do sistema, essa me parece uma conclusão praticamente inevitável. De novo, o conhecimento de Deus é necessário, os decretos divinos de criação não. Porque Deus poderia ter criado as coisas de forma diferente. Os decretos divinos de criação dizem respeito às coisas contingentes. E lembrando que o único aspecto do conhecimento de Deus que é necessário aqui também o conhecimento livre é necessário, porque Deus conhece, Deus sabe por ser Deus. Mas Deus poderia não ter criado as coisas, então Deus poderia não ter o seu conhecimento livre da forma como é. O conhecimento livre de Deus poderia ser diferente, porque diz respeito às coisas contingentes. Então, Deus conhece todas as coisas porque Ele é onisciente, mas porque Ele é Deus, esse conhecimento é necessário. Mas os decretos divinos de criação não são necessários porque dizem respeito às coisas contingentes. Aqui é que o calvinismo faz uma confusão lógica e filosófica também. A eleição incondicional compreende coisas contingentes, a vida humana, de forma necessária. O conhecimento médio contrafactual, como um momento lógico anterior ao decreto divino de criação, demonstra como a eleição é tanto soberana como condicional. Deus age soberanamente considerando condições. Soberania e intelectualismo conciliados. Lembra que o arminianismo enfatiza a eleição de condições, né? Ou a predestinação de condições ou a predestinação de um grupo. E aqui o molinismo consegue compatibilizar a soberania divina com esse aspecto intelectualista. A primeira condição, então, né, a condição dessa eleição soberana é a resposta ao chamado monergista de Deus. Sem a atuação do Espírito Santo, o homem não seria capaz de ser salvo, o homem não seria capaz de ser vivificado. E esse chamado é monergista. A segunda condição é uma vida de santificação, desenvolvimento da vida eterna, mediante a direção do Espírito Santo, é uma resposta constante ao agir do Espírito Santo na vida de Deus. E essa segunda condição é sinergista, é o homem agindo em conjunto com Deus ou Deus agindo em conjunto com o homem. Essas questões que são contingentes, que são conhecidas por Deus de forma necessária, e a gente consegue entender como Ele consegue eleger, né, escolher indivíduos e não grupos ou condições, eleger de forma soberana. Tá bom? E a expiação limitada ou a redenção singular, só deixa eu ver uma coisa. Isso, tá. A expiação limitada ou redenção singular, a expiação limitada confunde novamente contingência com necessidade. Eu espero que o raciocínio já tenha ficado claro. A decisão redentiva de Deus tomada na eternidade, após o momento do seu conhecimento médio, embora eterna, não é essencial ao ser de Deus. A decisão redentiva de Deus tomada na eternidade, após o momento do conhecimento médio, embora eterna,
não é essencial ao seu ser. Tá? A expiação propriamente dita depende de questões contingentes. O próprio sacrifício de Cristo é contingente, porque ele poderia não ter acontecido. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, exatamente porque ele se tornou como algo que era uma premissa, né, algo necessário, não no sentido da necessidade ontológica, mas algo necessário para que os desígnios de Deus fossem cumpridos, sabendo como agentes livres reagiriam à sua proposta de liberdade, à sua proposta de direção. Né? E não apenas o sacrifício de Cristo é contingente, como a participação humana nesse sacrifício é também contingente. Então, nós não podemos transformar essas questões em questões necessárias. A expiação limitada transforma questões contingentes em questões necessárias. Tá? O conhecimento necessário de questões contingentes não torna essas questões necessárias. De novo, passagens bíblicas difíceis para a doutrina da expiação limitada. Faltou um dá aqui. Exigindo algum esforço hermenêutico dos calvinistas, às vezes bastante evidente. Gálatas 5.4, 1 Timóteo 2.4, 1 Timóteo 4.10, Tito 2.11, Hebreus 6.4-6, 2 Pedro 2.1 e 22, 2 Pedro 3.9. Eu não vou trabalhar essas passagens aqui, né? O pessoal conhece bem o debate, eu só estou mostrando que é possível se aproximar dessas passagens com uma moldura molinista e encontrar uma resposta mais satisfatória. Tá? Eu tinha preparado alguns slides mais, na verdade uma continuação dos slides eu vou pular aqueles slides das passagens bíblicas, vou trabalhar em outros momentos, já explico isso melhor. Bom, inclusive eu recebi uma crítica ao molinismo no fórum, vou repetir aqui. A crítica ao molinismo, muita filosofia e pouca revelação. Tudo bem, veja só. Filosofia é a especulação racional a respeito da realidade, tá bem? Quando nós especulamos racionalmente a respeito do Deus Criador e do universo criado, do Deus Criador, do universo criado e do Deus revelado nas Escrituras, o nome disso é, além de filosofia, teologia. Tá? Podemos dizer que a teologia é a filosofia aplicada às Escrituras se a gente entender o que é a filosofia. Tá? Entender formalmente o que é a filosofia. Um paralelo aqui com a Trindade. Tá? Você vai chegar à compreensão ortodoxa do que é a Trindade mediante um filosofar, mediante um labor teológico. Certo? A Trindade, como nós a conhecemos, um único Deus que se manifesta em três pessoas, essas três pessoas que são da mesma substância, iguais em poder e glória, como diz uma antiga confissão de fé protestante, né? O Filho da mesma substância do Pai, logo, criado, quer dizer, gerado, não criado, antes de todas as eras, né? O Espírito Santo da mesma substância do Pai e do Filho, o Espírito Santo emanado do Pai e do Filho, para lembrar o cisma entre ortodoxos e católicos aqui, né? Então, aqui você tem toda a ortodoxia cristã a respeito da Trindade, certo? Quem não sufraga de uma maneira ou de outra essa visão não deveria ser considerado cristão, numa perspectiva ortodoxa. Como nós chegamos a isso? Por especulação filosófica, por especulação racional, por especulação teológica, se você tiver medo desse adjetivo filosófico. Tá? Mas é assim. Aqui a gente tem aquilo que o Hermann Dooyeweerd, inclusive, numa perspectiva reformada, trabalha como o aspecto modal lógico. A filosofia reformacional, a abordagem modal, a cosmonia, né, a abordagem cosmonômica, a ideia cosmonômica do Hermann Dooyeweerd vai começar a aparecer um pouquinho mais no canal aqui, nessa playlist, inclusive, de cristianismo e filosofia, tá? Mas então, o que a gente está fazendo? A gente está usando esse aspecto modal, que é o aspecto modal lógico, que é um aspecto da vida do ser humano que pode ser considerado com relativa independência em relação à verdade revelada nas Escrituras. Não tem nenhum problema com isso, tá? Na verdade, toda a Escritura é colocada sob determinado sistema hermenêutico, calvinismo, arminianismo e assim vai. O grande desafio é procurar construir uma teologia sistemática a partir da teologia bíblica. E eu acho que o molinismo se encaixa nesse desafio, atende a esse desafio. Agora, dito isso, né, existem diversas passagens apontadas pelos molinistas, desculpa, faltou um S aqui, como amparando o conhecimento médio, que é a grande inovação do molinismo, né?
E uma das passagens mais conhecidas, uma das defesas bíblicas mais conhecidas do conhecimento médio, está em 1 Samuel 23, que é aquela situação de Davi em Keila, mas tem tantas outras. E na verdade, o que acontece? Quando nós compreendemos o que é o molinismo, nós podemos usar uma moldura hermenêutica molinista para a consideração da Escritura. E foi isso que eu fiz em passagens propostas lá no fórum sobre soteriologia. Aqui eu não vou agora gastar tempo com isso, mas eu considerei o Salmo 139:16 numa perspectiva molinista. Vou deixar pelo menos nos slides em PDF, tá? Eu considero Efésios 1:5, um texto sobre a predestinação, né, que poderia ter um tom bastante calvinista. Considerei essa parábola das bodas, Mateus 22:1-14, né? E, na verdade, eu vou agora, na sequência, aqui no canal, fazer isso. Eu vou trabalhar, já que eu fiz essa defesa, entre aspas, definitiva do molinismo, né, um vídeo de mais de 1h15, eu vou agora me concentrar na apresentação de fundamentação bíblica para o molinismo. Eu acho que a fundamentação filosófica, a fundamentação teológica, a contextualização histórica, o valor apologético já está bem evidenciado. Para concluir, eu vou apenas retomar o valor apologético. Na sequência, aqui no canal, eu vou começar a trabalhar os vídeos que fazem gravar vídeos que apresentam o valor, ou melhor, o respaldo bíblico do molinismo, tá bom? E, inclusive, podemos trabalhar diferentes textos, ainda que eles não sejam textos que tratam do conhecimento médio, podemos trabalhar diferentes textos numa perspectiva molinista. Por que o molinismo tem um valor apologético? Porque, para mim, à luz da Bíblia, na perspectiva de uma teologia bíblica que vai refletir numa teologia sistemática, que vai refletir na consideração da pessoa de Deus, que vai refletir na consideração da salvação, a soteriologia, nós vamos entender que o molinismo apresenta a solução mais adequada do problema filosófico que envolve determinismo, fatalismo e liberdade, e aí a gente tem o problema do mal envolvido aí, né? Bom, nós vamos ver que o molinismo vai apresentar o tratamento mais adequado das categorias de necessidade e contingência e das suas verificações na Escritura, né? Então a gente vai conseguir relacionar bem quando a Escritura está falando da eternidade, de coisas necessárias, quando a Escritura está falando da eternidade, mas projetando coisas contingentes, quando a Escritura está falando de coisas contingentes no tempo. Tá? A gente consegue, com o molinismo, compatibilizar as perspectivas intelectualistas de Tomás de Aquino, a tentativa de retomada dessa perspectiva pelos arminianos, com a perspectiva voluntarista, que é típica do protestantismo dito reformado, especialmente do calvinismo. Né? E nós temos com o molinismo a possibilidade de estabelecer um diálogo mais persuasivo com a cultura e o conhecimento seculares. E com isso a gente termina aqui, e aí então podemos retornar para a tela, você ficar só comigo aqui na tela. Quase 1h20 de vídeo, eu acho que foi uma apresentação bastante extensa do molinismo, bastante... a palavra me faltou agora, bastante exaustiva do molinismo. Eu ainda tenho muito a aprender a respeito dessa teoria. Eu tenho lá os meus insights, como eu mostrei naquela tentativa de unir a Teodiceia de Leibniz com a ideia do conhecimento médio de Deus, né, do exercício da soberania de Deus a partir do conhecimento médio, com a consideração de que este mundo atualizado reúne todos os salvos que responderiam em qualquer mundo possível dentro do conhecimento médio e reúne todos os condenados que seriam condenados, que não responderiam a Deus em qualquer, ou melhor, em todos os mundos possíveis. Então eu ainda tenho que aprofundar esses insights, mas aqui já temos um bom ponto de partida. E agora, na sequência, sobre molinismo, que a gente vai ter aqui no canal, vai ser mesmo vídeos apresentando o fundamento bíblico para o molinismo, tá bem? Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não deixe de seguir o canal se você for um calvinista, se você for um arminiano, se você for um católico romano. Eu tentei ser o mais respeitoso possível e eu quis deixar bastante claro que eu não considero arminianismo, que eu não considero calvinismo como heresias, certo? Pelo contrário, eu acho que eles têm valor filosófico, eles têm valor teológico, eles têm valor histórico muito grande, mas a gente pode ir além e a gente pode avançar na compreensão
dessas ideias. E o molinismo me parece que fornece essa possibilidade. Não deixe de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Eita, eu vou encerrar porque a minha máquina não está legal, já sobrecarregou o tamanho do vídeo, vou encerrar por aqui, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, deixe seu comentário, isso também é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.